Então, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um dia do nosso desafio Máquina de Resolução, tá? 100% focado no seu edital da Guarda Municipal de Fortaleza, Banca IDECAM. Hoje é dia de História e Geografia de Fortaleza, tá? Preparei uma super aula aqui para vocês com questões assertivas de prova, temas aí que são importantes da gente revisar, da gente dar aquela olhada a mais para poder chegar bem na nossa prova. Para você que me conhece, meu nome é Antônio Gabriel, meu Instagram tá aí no slide, antoniogabriel.ss. E queria lembrar também aos senhores que o PDF dessa aula, com todas as resoluções, né, das questões comentadas, bem como os PDFs das outras aulas, né, do nosso desafio, eles estão no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Para participar é muito simples, você vai clicar no link, né, que está aí na descrição, fazer um cadastro muito simples, né, só com o seu nome e o seu e-mail, e aí você vai ser redirecionado para o nosso grupo e lá você vai ter acesso à nossa pasta com todo o nosso material de forma gratuita, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos lá, boa aula, vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui à nossa primeira questão. Ela fala o seguinte, vamos pegar aqui o nosso marca-texto. Ao longo da planície litorânea do município de Fortaleza, encontram-se os setores ocupados pela planície fluvio-marinha com manguezais. Beleza. Com relação a estes ambientes, que ambientes? A planície fluvio-marinha com manguezais. É correto afirmar que... Então, beleza, pessoal, eu trouxe aqui um pequeno esqueminha para a gente entender essa ideia de planície fluvio-marinha, os manguezais. Os nomes podem até estar um pouco difíceis, mas você vai ver que é uma questão muito fácil, tá? Vamos lá. O que é uma planície fluvio-marinha? É uma área, né, onde ela vai estar ali numa zona intermediária, numa zona de transição entre o rio, né, flúvio, e o mar, né? Por isso que se chama fluvio-marinhas, né? Aquela área que está entre o rio e o mar. E como o exemplo mais clássico disso, né, nós podemos citar o quê? Os próprios manguezais, né? Você já deve ter, você que mora em Fortaleza, no Ceará, você já deve ter visto aí o que é um mangue, né, ali nos manguezais. Então, essas áreas dos manguezais, elas desempenham um papel ambiental de suma importância. Por quê? Porque elas ajudam a proteger, né, a nossa costa contra a erosão. Elas atuam ali como um berçário, né, como um abrigo para diversas espécies marinhas, né? E elas também filtram, né, nutrientes e sedimentos, né, que servem como habitat, né? E isso, né, acaba por essa área servir como habitat para muitas espécies aí de todos as variadas formas, né, aí de vida, né? Então elas são regiões muito ricas, né? E acaba que por elas serem regiões muito ricas, né, o impacto ambiental sobre essas áreas é muito grande. Por isso elas se tornam áreas aqui vulneráveis. Por quê? Porque elas são muito exploradas, cara. Então você tem uma intensa ação antrópica, né, uma intensa ação humana sobre essas áreas, né? O homem vai lá e costuma, né, depredar esse tipo de área, né? Elas são zonas que movimentam bastante a economia, né, principalmente das pequenas cidades ali da nossa faixa litorânea, porque há muita pesca, né, ali de caranguejo, né, dos animais ali daquele ecossistema, né? Então elas acabam por ser regiões muito exploradas, né? E o poder público, vendo essa exploração, classificou essas áreas como áreas de preservação permanente, né? As famosas APPs, né? Que são áreas de preservação permanente. Ou seja, há uma legislação ambiental no Brasil, né? Que inclusive é cumprida aqui no município de Fortaleza, né? Para preservar essas áreas desses mangues, porque senão a galera vai lá, destrói, né? Usa para pesca, né? Para extração ilegal dos seres que ali vivem, né? Então não é muito interessante. Então essa é a dinâmica, né, das planícies fluvio-marinhas, ou seja, ali do ambiente que está localizado os manguezais. Então, voltando para a nossa questão, a gente pode começar a ler as alternativas. A alternativa A diz assim: tratam-se de ambientes especiais com alta vulnerabilidade à ocupação e na legislação ambiental brasileira encontram-se como ambientes a serem protegidos, ou seja, ela é uma área de preservação permanente, né? Uma famosa APPS, né? É uma APP, né? No caso, APPS é o plural. Mas, enfim, é uma área de preservação permanente. Por quê? Devido à importância, né, que essa área, né, dos mangues desempenha na natureza. Então, beleza, o gabarito a gente já tem aqui na alternativa A, beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Entre as principais bacias hidrográficas situadas no município de Fortaleza,
podemos citar. E aí ele quer as bacias do município de Fortaleza. Existem 3 principais bacias, vou até fazer um esqueminha aqui para você, no nosso município de Fortaleza. Quais são? A primeira nós temos a bacia do Rio Cocó, que ela vai de Pacatuba até Fortaleza, Pacatuba até Fortaleza. Nós temos a bacia do Rio Pacoti, que ela se estende ali de Aquiraz até Fortaleza. E nós temos também a bacia do Rio Maranguapinho, né? Maranguapinho, que ela se estende ali em Maranguape, né? Ela começa em Maranguape até Fortaleza. Até Fortaleza. Então, essas são as 3 principais: Cocó, Pacoti e Maranguapinho, tá? Então, se a gente analisar aqui as alternativas, nós vamos ver Bacia do Coreaú não, Choró não, Curu não. Alternativa B, Cocó, opa, sim. Pacoti, sim. Maranguapinho, sim. Então, alternativa B. Vamos por desencargo de consciência, vamos ver as outras. Jaguaribe não, Acaraú não e Rio Salgado não. Alternativa D, Rio Cocó, sim. Rio Jaguaribe, não. E Banabuiú também não. Então a gente só pode ficar aí com a nossa alternativa B de bola, beleza? Então vamos lá para a próxima questão. Questãozinha, né? Um pouco mais longa aí, mas é importante. A gente vai fazer a prova aí da IDECAN, a gente se habituar a esse tipo de questão, porque pode ser que apareça uma questão dessa na nossa prova. A cidade de Fortaleza se tornou capital em 1799, conseguindo superar as outras cidades, Aquiraz e Aracati, que também concorriam para ser representantes, né, oficiais ali do estado do Ceará. No entanto, ao longo do século XIX, após a independência do Brasil, que a cidade se consolida economicamente com a exportação de matéria-prima para o exterior. Muito interessante, beleza. Principalmente após a Guerra de Secessão, ou Guerra Civil, ou Guerra de Independência nos Estados Unidos, abrindo espaço para Fortaleza, né? Então essa guerra abriu espaço para Fortaleza no cenário econômico, não só aqui do Brasil, mas até num certo contexto mundial, porque exportou, né, essa matéria-prima que ele diz aqui na questão. Beleza. Os equipamentos modernos contribuíram para essa abertura. Show de bola. Logo, estamos falando de... Então, vamos lá. Que equipamentos modernos, né, foram esses que contribuíram para essa abertura? É basicamente isso que a questão quer saber. Da estrada de ferro de Fortaleza a Baturité, que facilitou o transporte de algodão, principal matéria-prima exportada para a Inglaterra, para a fabricação de tecidos e para a industrialização. Tecidos e industrialização. Beleza. Beleza, pessoal, exatamente isso. Né? A estrada de ferro, ela justamente facilitava esse transporte de algodão. Né? Você vê que naquela época, como havia a guerra de secessão dos Estados Unidos, a Inglaterra parou de comprar o algodão dos Estados Unidos. Né? E com isso, Fortaleza se tornou um importante parceiro comercial. E ele começou a exportar essa matéria-prima que ele cita aqui na questão, né, para o exterior. Né? E a Inglaterra ele foi um grande parceiro, né, nesse sentido. Né? E a estrada de ferro de Baturité, ela facilitou toda essa logística, né? Porque era um importante canal para fazer, né, esse algodão ir para os portos ali e posteriormente aí ser enviado ali para a Inglaterra. Óbvio que a estrada de Baturité e de Fortaleza na Inglaterra numa linha ferroviária, né? Mas ela facilitava ali o algodão chegar ali nos portos para, enfim, chegando nos portos, né, ser exportado ali para a Inglaterra. Então nossa alternativa 1, ela está plenamente ali correta, certo? Então beleza. Vamos lá, alternativa de número 2. Do Porto de Fortaleza, que foi o principal veículo de transporte de mercadorias para outros estados do país, sendo a cidade apenas uma ponte para Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Cara, é muito forçado você dizer que o Porto de Fortaleza, né, foi o principal veículo de transporte para outros estados. Não, principalmente nessa região sudeste, existiam outros portos, sim, que desempenhavam um papel maior que o Porto de Fortaleza. Então é muito forçado você dizer que
O Porto de Fortaleza era o maior, né? Então, assim, sempre, mais uma vez, pessoal, sempre que uma questão ela exagerar muito, claro, cara, Fortaleza é uma cidade muito boa, Nordeste e tal, uma cidade rica, mas, cara, você já tinha há muito tempo cidades bastante, cidades até mais competitivas que Fortaleza, né? No cenário aí do eixo Rio, São Paulo e Minas, né? É muito forçado dizer que Fortaleza ultrapassou essas cidades, né? Então, a nossa alternativa 2 ela tá errada, tá? Então, alternativa 3. Da carne de charque, do algodão e do milho, que eram os principais produtos exportados para a Europa, mantendo uma forte economia e fazendo com que a cidade, né, ou seja, Fortaleza, se consolidasse perante os demais municípios. Cara, milho tá errado, tá? Charqueada, cara, nessa época aí já tava uma parada assim, já tava começando a decair por causa das secas, né? Inclusive nesse século aqui, no século XVIII, aconteceu uma seca famosa aí na literatura cearense, chamada a Seca de 1777. Depois é importante você dar uma lida em alguma coisa relacionada sobre, né? Então já estava começando a declinar, né? Ali as charqueadas. As charqueadas, cara, ela teve seu auge sim, mas a partir desse momento aí da Guerra de Secessão, o algodão ele começou, né, a ultrapassar ali as charqueadas. Então você dizer que as charqueadas, né, nessa época, pelo menos, você colocar ali no mesmo patamar do algodão, principalmente aqui no século XIX, né, nesse século XIX aqui, é muito forçado, cara. Aqui foi o algodão, tá? Foi a matéria-prima que jogou Fortaleza lá em cima, entendeu? Não tem negócio de charqueada, porque no século XIX a charqueada ela já estava acabando, já estava mais fraca, ainda tinha, mas devido às secas, a macrocefalia urbana e tal, já estava decaindo e o algodão ali, principalmente devido à Guerra de Secessão, né, nos Estados Unidos, estava ali figurando como principal matéria-prima ali da economia de Fortaleza, beleza? Então a alternativa 3 ela está errada, beleza? Então, vamos lá. Alternativa 4. Da estrada de ferro de Baturité, de novo, cara, tem que saber dessa estrada, tá? Da estrada de ferro de Baturité, que foi o principal apoio de transporte de algodão e de café, produtos que ficaram em falta por conta da Guerra Civil Americana. Cara, com certeza. Obviamente que nós não exportamos somente algodão, né? Café também figurou ali, claro, em menor quantidade relacionado ao algodão, mas também figurou ali como um produto que escoou ali pelos nossos portos ali, pela estrada de ferro de Baturité, para a Inglaterra e para, né, os demais países ali, parceiros comerciais, por conta dessa guerra civil americana, né? Então, beleza, algodão e café, show de bola. Sempre lembrar que o algodão foi o maior de todos, tá? O algodão foi o maior de todos. A maior matéria-prima foi o algodão, maior de todos. E finalmente, né, questão gigantesca, item 5. De Fortaleza, né? Logo estamos falando, né, os equipamentos, né? Logo estamos falando de Fortaleza, que com a exportação, principalmente de algodão, conseguiu ser reconhecida como polo econômico e fez a cidade prosperar, atraindo muitos estrangeiros que vieram fazer fortuna. Cara, com certeza. Você vê que ele reafirmou o que ele tinha dito nas outras questões. Então, se você soubesse, cara, se você soubesse, ó, presta atenção. Se você soubesse responder esse item aqui, o item 1, bem direitinho, porque ele tá certo e tal, você matava a questão. É uma questão difícil? 5 itens? Cara, mas olha, são os 3 itens que estão certos, 1, 4 e 5, né? 1, 4 e 5, eles falam da mesma temática, cara. Guerra de Secessão, algodão, Fortaleza Rica. Esse é o contexto do século XIX, tá? Esse é o contexto do século XIX. Você não precisa teorizar demais, não. Teve a estrada de Baturité, que fazia essa matéria-prima chegar aos portos, tá? Né, nos portos a gente exportava algodão, né, em maior escala, e ali um pouquinho de café e outras matérias-primas para galera que estava precisando desses insumos devido não poderem comprar dos Estados Unidos porque os Estados Unidos estavam numa guerra civil. Ponto, acabou, entendeu? Então é basicamente isso que você tem que saber, beleza? Vamos para a próxima questão. E aqui estão corretas, né? 1, 4 e 5. Item C. Vamos para a nossa próxima questão, tá? Essa questão, cara, é uma questão que não precisa nem arrodear tanto, não. Assim, eu vou explicar para vocês
o que é a região metropolitana de Fortaleza. Mas, cara, você tem que decorar os municípios que fazem parte da região metropolitana de Fortaleza. Né? Que ele quer dizer, que ele quer de você um município que não faz parte da região metropolitana de Fortaleza, mas você precisa conhecer todos. Eu não vou listar aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. No PDF, tá? No PDF que você vai ter acesso, se você clicar no link que está na descrição desse vídeo, fazer seu cadastro, cara, 1 minuto você faz esse cadastro. Você vai ter o PDF todo comentado, tá? Lá tem o que é a região metropolitana de Fortaleza, lá tem o que faz parte, o que não faz parte dessa região metropolitana, vale a pena. Mas enfim, o que é a região metropolitana de Fortaleza? É justamente esse conglomerado de municípios, né? São os municípios, é um conglomerado de municípios que faz. Qual é a função, né, desse conglomerado? É justamente uma ajuda mútua, né? É promover, né, a prosperidade, né? Ali fazer uma série de ações conjuntas para melhorar a qualidade, né, urbana, de mobilidade, de vida ali dos habitantes daquela região, certo? Então, existem vários e vários e vários municípios, né? Não são muitos, mas é uma boa quantidade, né? Então, assim, o único que não faz parte, né, dessa região metropolitana de Fortaleza é exatamente aí Ocara, né? Ocara, eu acho, se eu não me engano, tá? Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que fica ali mais pro lado do Sertão Central, não faz parte ali da região metropolitana de Fortaleza. Chorozinho faz, apesar, né, de estar também ali ligado ali ao Sertão Central, mas faz. Guaiúba faz, Horizonte faz. A galera tem uma brisa assim de achar que região metropolitana de Fortaleza é só o critério geográfico, é só os municípios ali que estão pertinho. Não, é um conglomerado ali de municípios, né, que eles fazem ações conjuntas ali nas áreas de transporte, habitação, saneamento básico e tal, e eles enfrentam os desafios, né, de urbanos dessa maneira, para facilitar, é um município querendo facilitar a vida do outro, né, se ajudando ali para todo mundo prosperar e promover, né, uma melhor qualidade urbana, qualidade de vida aí para os seus cidadãos, tá bom? Então, Ocara não faz parte aí da região metropolitana de Fortaleza. Então vamos lá. 5. A cidade de Fortaleza, vou pegar uma marca-texto, que essa questão é longa. A cidade de Fortaleza venceu nessa semana 2 importantes competições para apoio e patrocínio a projetos de mobilidade urbana sustentável da prefeitura, né, que começaram a ser implementados ainda em 2019. Beleza. O primeiro foi anunciado nessa segunda-feira em Toronto, no Canadá, durante a conferência Desenhando Cidades, da Associação Norte-Americana National Association of City Transportation Officials. Acho que é assim, meu inglês, desculpa, gente. Inglês é complicado, mas enfim, vamos lá. Denominado Ruas para Projetar, né, Ruas Amigas da Criança, alinhados com as melhores práticas internacionais na área. Vai obter também apoio financeiro para a execução do projeto Caminhos da Escola, que já está em fase de elaboração pela Prefeitura de Fortaleza, como parte do programa Missão Infância. Beleza. Ele fala do nosso querido prefeito Roberto Cláudio, né? Então, a gestão do prefeito Roberto Cláudio foi marcada pelo projeto de mobilidade urbana que transformou a cidade. Dentre as diversas intervenções antes da pandemia, podemos destacar. Então, ele quer saber quais foram os projetos do Roberto Cláudio, né, que se destacaram ali, né, antes da pandemia. Então, beleza, pessoal. O Roberto Cláudio, ele foi um prefeito que ele ficou muito conhecido ali pela questão da mobilidade urbana. Tá? Mobilidade urbana. Se você pudesse definir a gestão do nosso prefeito Roberto Cláudio, mobilidade urbana. Se você pudesse definir a gestão do nosso prefeito em 2 palavras, seriam essas: mobilidade urbana. Ele se preocupou demais em espaços, em equipamentos urbanos na nossa cidade. Né? Até a galera brinca, né, que o Roberto Cláudio ele fez muita areninha, né? E é verdade, ele se preocupou muito com esse lance dos polos, dos equipamentos de lazer, viadutos e tal. Então, assim, ele participou bastante dessa parte da cidade, né? Então, tipo assim, quais são esses 2 projetos que antes da pandemia transformaram a cidade? Foram exatamente aqui as faixas em diagonal de pedestres e o projeto Esquina Segura, né? Foram dois projetos aí que foram bem acentuados, né, ali no nosso
pelo nosso Roberto Cláudio. Eu vou estar explicando esses projetos melhor no nosso PDF. Para a gente não perder muito tempo, eu quis ser um pouco mais objetivo, dizer aqui, resumir, né, como é que foi a gestão do nosso prefeito Roberto Cláudio e dizer logo aí quais foram os projetos, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa sexta questão, penúltima questão. Vamos lá. Não vou ler o texto, porque, enfim, é um texto mais informativo, mas vale a pena você ler. Vou direto para o comando da questão. Segundo o texto, a cidade de Fortaleza é uma das maiores cidades em população do Brasil. Nesse quesito, quais fatores demográficos podem ser associados? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quais foram os fatores que fizeram da cidade de Fortaleza ser uma das maiores cidades em população do Brasil. Então, você que assistiu a minha última aula de atualidades, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, atualidades não, desculpa, de História de Fortaleza, você vai saber a resposta dessa questão, porque foi uma tecla que eu bati bastante lá, dei uma explicação super completa. Basicamente, o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno chamado macrocefalia urbana, que nada mais é que o crescimento rápido e desordenado da cidade de Fortaleza. Acontece que é o seguinte, muitos sertanejos, por conta das secas que assolaram ali, né, o sertão do Ceará durante muitos e muitos anos, até hoje, infelizmente, são uma triste realidade. Então, muitos desses sertanejos se viram obrigados a migrar ali para a cidade de Fortaleza em busca de melhores condições de vida, ou até porque não existia nenhum modo de subsistência na cidade deles, né? Uma vez que a renda deles, né, vinha ali quase que exclusivamente ali do gado, né? Gado e seus derivados, né? Então o gado estava morrendo porque não tinha capim para ele comer por conta das secas, e aí ele se via ali, né, sem saber o que fazer. Também foi a época ali, né, dos soldados da borracha na Amazônia, então muitos retirantes sertanejos iam ali para a Amazônia trabalhar nas famosas seringueiras, né, na extração ali de látex das seringueiras. Então a capital, a região metropolitana ali atraía muitos retirantes ali do interior. E isso criou esse fenômeno não tem esse acento, tá, gente? De macrocefalia urbana, que é exatamente o que? Esse crescimento rápido e desordenado na cidade. Que isso, né, infelizmente, causou uma ocupação irregular dos espaços, uma má gestão ali de pessoas, né, principalmente ali na época da varíola, né, que a varíola ela atingiu aí o Ceará, foi uma epidemia muito grande ali no Ceará, a crise sanitária da varíola, trouxe muitos problemas, né, como eu falei, sanitários, né, falta de saneamento básico, enfim, muitos problemas sociais, econômicos para nossa cidade, né? E isso, né, em termos de população, foi o que ocasionou o crescimento da cidade de Fortaleza, né? Muitos sertanejos vindo ficar em Fortaleza ali em busca de uma melhor condição de vida, né? Então, o que foi? Vamos analisar aqui item a item. O que foi quais foram os fatores que se associaram a isso? Foi a proximidade do litoral, favorecendo o maior aproveitamento da cidade devido aos ventos e à pluviometria? Não, essa proximidade do litoral não tem nada a ver. Não foi um critério, não foi uma escolha geográfica no sentido de espaço territorial, mas uma escolha no sentido econômica, né? Porque a cidade de Fortaleza tinha melhores condições econômicas para essas pessoas, certo? Então, vamos lá. A forte migração do século XX, resultante principalmente da rápida urbanização e do êxodo rural. Exatamente, da rápida urbanização e do êxodo rural. Como eu falei, o êxodo rural é justamente esse fenômeno de você se retirar de regiões rurais para regiões mais urbanas, né? Como por exemplo uma capital, né? É você sair do sertão e vir para a capital. O nome disso é êxodo rural, né? Êxodo, retirada rural, retirada da zona rural para vir para uma zona mais urbanizada, certo? Aqui, né, no item C, ele fala da industrialização e da urbanização rápidas que favoreceram maior número de empregos na região metropolitana de Fortaleza para populações que possuíam exclusivamente ensinos mais avançados. Não, cara. Naquela época da industrialização, você precisava de mão de obra barata, da galera para fazer o trabalho braçal, né? Então essa galera do sertão ia justamente para fazer esse tipo de trabalho braçal, que foi justamente, né, o sustentáculo, né, da indústria, né, aqui na região metropolitana de Fortaleza, né? Então não houve essa oportunidade exclusiva para pessoas com ensino mais avançado. Viajou. Pela região metropolitana de Fortaleza ser uma das metrópoles mais avançadas do planeta, sendo assim,
atrator de vários migrantes de vários países, não, cara. A Fortaleza, ela é uma metrópole avançada a nível regional, ali, Nordeste, mas a nível planetário, não. Só uma curiosidadezinha, né? As metrópoles avançadas a nível global são as famosas megalópolis, né? Ali tem São Paulo, Rio de Janeiro e tal, mas não é o caso de Fortaleza, né? Ainda, né? Espero que um dia Fortaleza mereça um reconhecimento aí, a gente possa continuar aí avançando, né? Para se tornar cada vez mais próspero, mas ainda não. Pelas políticas públicas que obrigavam vários interioranos a morarem em Fortaleza. Não, o fator não foram políticas públicas, o fator foi a necessidade econômica, tá? Não foram as políticas públicas, foi a necessidade econômica. Ele seguia sem escolha, não por uma política pública, mas por ele não ter o que comer, por o gado dele estar morrendo, por ele não ter o que dar para o filho dele de comer, e por surgirem, né, oportunidades ali devido à industrialização, né, em Fortaleza, né? Então não foram políticas públicas, né, que ocasionaram isso. Então vamos aqui para a última questão, tá? O gabarito dessa questão aqui é a alternativa. Cadê minha caneta? Onde é que tá minha caneta? Aqui. Alternativa B, né? A forte migração do século XX, resultante principalmente da rápida urbanização e do êxodo rural. Beleza. Sétima questão. Diante das novas concepções de história e de memória do século XXI, as discussões em torno de patrimônio histórico ganharam visibilidade e interesse na preservação de uma identidade local. Beleza, nesse sentido, instituições privadas em Fortaleza criaram recentemente centros de memória dentro de seus setores de trabalho. Podemos considerar parte dessa política do setor privado, né? Então ele quer saber aqui, cara, quais foram dessas alternativas aqui, né? Locais instituídos ali, criados para o setor privado ali para movimentar ali o turismo, né, de Fortaleza, tá? Então, vamos lá. Primeira alternativa já é a nossa resposta, né? Alternativa A é justamente ali o Museu da Fotografia, nosso Museu da Fotografia, e o nosso Museu da Indústria, tá? Então, são essas duas alternativas, esses dois locais aí instituídos pelo setor privado que fazem parte dessa política aí de identidade local, né? De preservação de identidade local, da cultura, né, fortalezense, né? Então, beleza, pessoal? Terminamos por aqui. Não se esqueçam, a sorte sempre vai favorecer os audazes, tá? Me sigam no Instagram, se inscrevam aí no nosso canal, nos ajude a crescer e levar educação gratuita e de qualidade, uma preparação de qualidade aí para mais concurseiros. Acompanhe o próximo dia aí do nosso desafio. E é isso, pessoal, tamo junto aí, um abraço a todos, fiquem com Deus. É isso. Fui.